Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao América Decide, o podcast semanal da CNN Brasil, que te ajuda a navegar neste ano de eleição presidencial, eleições gerais nos Estados Unidos, este ano tão atípico de pandemia, de grande crise econômica e também de problemas com a violência policial e com o racismo e protestos, então, nos Estados Unidos. Nossos convidados de hoje são a advogada democrata Kelly Hawk, que é diretora de comércio exterior do escritório McLarty em Washington, e neste momento está no estado de Delaware, ali onde está também o candidato democrata Joe Biden. Kelly, seja muito bem-vinda de volta aqui à nossa programação da CNN Brasil. Muito obrigada, Lorival. E temos também o Alberto Pfeiffer, que é do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e que fez mestrado nos Estados Unidos em Relações Internacionais na Fletcher School of Law and Diplomacy em Boston. Alberto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Lorival. Um prazer estar aqui dialogar com você e com a Kelly. O prazer é todo nosso e esse programa começou a ser feito já quando a Kamala Harris foi escolhida, porque a Kelly me escreveu falando do entusiasmo dela com essa escolha e o Alberto também me escreveu falando, olha, eu acho que isso aí ela vai ser um alvo fácil para o pessoal que segue o Trump e tal. E aí eu falei, bom, então vamos juntar os dois num programa, um tem uma visão, outro tem outra, e a gente vai ter então um programa bastante rico graças a essa pluralidade de visões. My fellow Americans, now let me introduce to you, for the first time, your next Vice President of the United States, Kamala Harris. As I said, Joe, when you called me, I am incredibly honored by this responsibility. And I'm ready to get to work. I am ready to get to work. Kelly, eu queria que você, como advogada, make your case. Defenda, diga para nós. Tô brincando, claro, não se trata de um julgamento aqui. Aliás, a Kamala, ela usou essa ideia, né? A Kamala Harris, ela falou assim que o Trump é um caso aberto e um caso fechado, né? Quer dizer, como quem está num julgamento, né? Mas, Kelly, o que você achou da escolha da Kamala Harris para ser a vice do Joe Biden? Olha, eu fiquei muito, muito animada, por isso que eu te escrevi, né? Porque realmente este caso fechado do que ela falou, meio porque ela foi procuradora, né? Primeiro para a cidade de São Francisco, então para a Califórnia, primeira mulher de cor nessas posições, e para mim realmente o alma do Partido Democrata são mulheres negras, né? Então, realmente, eu acho que ela vai animar nossa base, animar as mulheres, especialmente mulheres negras e de cor no nosso partido. E eu acho que ela é uma figura com muita energia, que pode realmente assim, dar muito emoção a essa campanha. Então, a Kelly começou então já a dar o perfil da Kamala, vou acrescentar um pouco. Ela foi então promotora em São Francisco, procuradora estadual da Califórnia, está no primeiro mandato de senadora, é filha de imigrantes jamaicano, um professor de economia em Stanford, né, e de uma médica, né, indiana. Ela traz então um perfil oposto ao do Joe Biden. Ela tem 55 anos de idade, ele tem 77, né, ele é branco e ela, como disse a Kelly, é de cor. E ela tem um perfil ideológico que eu vejo como um pouco híbrido, assim. De um lado, ela foi criticada pela esquerda por ter sido muito dura no combate à criminalidade, talvez com uma relação um pouco complacente com a polícia. Essa é a crítica que se faz na época, mas depois disso, ela adotou, assim, posições já, por exemplo, em favor da saúde pública ou da garantia de saúde para todos, né? O Medicare for All, que é uma posição que está à esquerda do próprio Joe Biden, que quer manter o esquema do Obamacare aprimorado e tal, né? E ela também ajudou a elaborar um projeto de lei para tirar o que na prática é a imunidade dos policiais em relação aos abusos que são cometidos e tal. E aí, Alberto Pfeiffer, o que você acha dessa escolha? Depende da ótica que você usa como referencial. Se é para o Partido Democrata derrotar Donald Trump, e essa parece ser a principal referência de Biden, de Kamala Harris e do partido ao escolher
paralela, pode ser uma boa combinação. Se é para se pensar no próximo governo dos Estados Unidos, eu teria dúvidas. E o eleitor americano, aquele que ainda pode ser indeciso, ainda pode ser conquistado por uma ou outra proposta, vai usar mais essa referência de quem vai ser o próximo governo dos Estados Unidos, eu já vou explicar o porquê, eu não uso presidente, mas sim governo, do que pensar em alguém que vai chamar votos já sedimentados no próprio Partido Democrata. O voto das mulheres, o voto negro, o voto de minorias étnicas que se veem representados, personificados por Kamala Harris. Parece que o diagnóstico do Partido Democrata é de que, na eleição passada, faltou essa motivação, faltou esse apelo, faltou essa mobilização de parte do eleitorado, em alguns estados, para sair das suas casas e votar. E Kamala Harris teria esse poder de mobilizar esse eleitorado, que é o diferencial. É o cálculo do partido. Contudo, o cálculo da eleição é mais sofisticado, é mais complexo. Quem votar em Joe Biden tem que votar pensando quem é seu vice. Joe Biden vai ter 78 anos de idade quando e se assumir a presidência. Numa reeleição, o que é uma trajetória plausível para um presidente americano, todos os últimos tentaram, e a grande maioria, nos últimos 40 anos, foram bem-sucedidos na reeleição, Biden já teria 82 anos numa reeleição. Então, a eleição hoje é para um governo Biden/Harris. Será que o eleitor indeciso que olha para Trump e talvez não veja nele a resposta completa para fazer a América grande de novo e que seja sensibilizado por propostas mais igualitárias, de programas de saúde, de uma segurança um pouco menos agressiva, vai olhar para Biden e Harris e pensar, eles vão conseguir levar o país para um lugar que Trump e Pence não conseguirão? E eu acho que é essa a variável que tem que ser analisada. Kelly, o Alberto trouxe um raciocínio, né, importante, que é a questão da mobilização do eleitor. Porque uma coisa é a pessoa ser entrevistada por um poster, né, por um funcionário de um instituto de pesquisa de opinião e falar, eu vou votar no Biden. Eu vou votar no Trump. Outra coisa é se essa pessoa vai realmente, né, enviar a cédula dela pelo correio ou, mais criticamente ainda, se vai naquele dia 3, naquela terça-feira, sair do seu trabalho, das suas atividades e ir numa sessão eleitoral votar. O Trump, o que ele está fazendo? Mobilizando o eleitorado. O Trump não está buscando ampliar o eleitorado dele. Ele quer que o eleitor dele, muitas vezes racista, preconceituoso, muitas vezes, né, com aqueles seus valores já consolidados, e não todos, evidentemente, não é todo eleitor do Trump que é racista, não estou dizendo isso, mas enfim, o Trump está solidificando os valores ali para levar essa pessoa a votar por uma razão quase existencial. Se eu não for votar, algum inimigo mal definido aí numa teoria conspiratória vai tomar os Estados Unidos de mim, né? Esse é o sentimento difuso, né? E o Biden, ao chamar a Kamala, ele está buscando também mobilizar o eleitor dele ou ampliar o eleitorado dele? Eu acho que é assim, dar energia para o eleitorado dele. Eu diria, ao começo, que para mim, quem vota em Trump, a característica, eu acho, mais importante é que se sentem esquecidos. E assim, eu digo, como um democrata, que o Partido Democrata está culpado nesse sentido, que realmente dava abertura para muitas pessoas no país pensar assim. Eu acho que a perspectiva de muitos é que o Partido Democrata se virou um pouco mais, assim, focalizado nas cidades das costas, e não no médio, no centro dos Estados Unidos, mais elite, vamos dizer, acadêmico. Eu acho que o que Biden está tentando de fazer é mostrar que as raízes do partido ainda estão pensando nas pessoas que se sentem esquecidas, e ainda são nos trabalhadores nos Estados Unidos. E com Kamala, eu acho que o que ela simboliza para mim, dado o background dela e tantos firsts, né? Ela foi primeira isso, primeiro aquilo, ela realmente sempre estava assim, quebrando barreiras. Eu acho que ela também pode mostrar para comunidades de cor que também se sentem esquecidos, estamos num momento hiper complicado aqui no nosso país. Ela pode comunicar com eles e dizer, olha, temos realmente espaço para todos no nosso partido. Nosso partido, o Partido Democrata, a ideia é que deve ser, não só visto como deve ser de verdade um partido muito inclusivo. Então, eu acho que a escolha dela realmente representa isso. E não só foi uma escolha para ganhar, ao meu ver. Eu acho que foi uma escolha para ganhar e também governar.
governar, que ele precisa de dar essa energia ao base, tudo isso, ela é ótima para isso, mas ela também está, como dizemos em inglês, está prontinha para liderar no primeiro dia, né? Day one. Então, ela não só tem o background dela que você destacou, Lorival, mas ela também foi, como senadora, nos comitês de justiça, o comitê da inteligência, onde ela realmente se demonstrou hipercompetente. Então, eu acho que assim, o povo americano, quem quer pensar em alternativas ao Trump, eu acho que com a escolha da Câmara tem que pensar muito sabiamente com respeito a este ticket Biden-Harris. Alberto, você acha que essa é uma eleição da diferenciação? Porque existem dois tipos de formas de disputar uma eleição. Você se diferenciando, né, nitidamente do seu oponente, ou você competindo pelo mesmo campo do seu oponente, né, que em geral é o centro, né? O Biden teria esse perfil de roubar eleitores do Trump ali no centro, ali na centro-direita e tal, né? E a Kamala puxa o Biden para a esquerda. É um movimento de diferenciação ou são os dois movimentos ao mesmo tempo? Do ponto de vista das propostas, a tua divisão faz todo sentido, mas eu creio que a referencial nesta eleição é mais subjetiva. É o combate a Trump, é derrotar Trump, é tirar Trump do poder. E é nesse sentido que Kamala Harris vem, até com um pouco mais a Kelly chama de energia, e alguns dizem agressividade, e ela tem um treinamento em acusação, né? Já falamos aqui, procuradora de São Francisco, procuradora-geral da Califórnia. Nesse sentido, ela cumpre bem esse papel. É um pouco se diferenciar, porque Trump tem propostas que talvez, do ponto de vista das políticas públicas, dos direitos sociais, sejam bem distanciadas das propostas dos democratas. É um pouco competir, porque ambos, tanto os democratas quanto os republicanos, querem que a economia americana retome a sua pujança. Ambos os partidos têm visões quanto à competição internacional, em particular o enfrentamento da China e da posição da China do mundo, que tem uma certa convergência num projeto nacional americano, mas eu creio que o referencial nessa eleição é mais subjetivo, é derrotar Trump. Eles identificam que tem uma enorme rejeição com relação a Donald Trump, e isso pode ser capitalizado com a presença de Kamala Harris. Eu tenho dúvidas ainda se ela tem a trajetória e a experiência necessárias para convencer o eleitor indeciso. Ela nunca ocupou um cargo executivo, ela nunca teve participação de relevância no setor privado, nunca dirigiu uma empresa. Ela é uma pessoa do judiciário, ela é uma pessoa do legislativo. No primeiro mandato como senadora, fazendo um bom papel dentro do seu perfil, na composição ideológica, na composição política do Senado ou do parlamento americano, mas ela não tem experiência no executivo, de executar funções. E a demanda por experiência, a demanda por pulso, por capacidade de controle da presidência americana, é algo inigualável no mundo. Além disso, ela será, né, e eu quero repetir, um ponto que me parece crucial para compreender o modelo da eleição de presidente dos Estados Unidos, né? Esta é uma eleição quase que é um referendo, né? É dizer se Trump deve continuar presidente ou não. É um recall, né? Basicamente, sistemas eleitorais com mandatos presidenciais de 4 anos com direito à reeleição. A segunda eleição é um recall. Como Biden é duvidoso que ele se apresente para a reeleição, Harris está sendo preparada para ser a próxima presidente. Essa é uma boa tese para o eleitorado médio americano. Mas, Lorival, pode agregar alguma coisa que realmente, sabe quem mais não tinha essa experiência assim, do executivo? Barack Obama não tinha. Ou seja, tudo que Alberto acabou de dizer com respeito ao background da Câmara é igual para Barack Obama. Eu acho que não tem que ser um governador ou ter uma posição dessas para poder liderar, porque, ao meu ver, essa eleição tem muito mais que ver que só derrotar Donald Trump. Sempre quer ganhar uma eleição. Para mim, dado a situação que a gente tem no nosso país agora, antes de tudo, de Covid e segundo, com respeito à economia, o Biden tem que estar preparado a realmente ter uma equipe e
super competente para enfrentar esses desafios. Não, a diferença é que o Obama não estava competindo com uma reeleição, né? Já era o mandato final do Bush filho. Então, aqui a gente está tratando de um presidente que se apresenta para a reeleição. E você tem toda a razão. Covid altera completamente a ideia, né, central da eleição. Uma saída rápida do Covid é ponto para o Trump. Uma saída lenta é ponto para qualquer oposição. Teremos uma saída lenta, isso está bastante claro. Eu tenho um podcast Coronavírus, Fato versus Ficção, e estava justamente ouvindo o Albert Cole, que é um epidemiologista de Yale e que fala português para nossa sorte, trabalhou aqui na Fiocruz, e ele estava dizendo, olha, não tem saída milagrosa, não tem vacina antes do dia 3 de novembro. Mas, Kelly, de fato, existe aqui uma questão que a própria Kamala Harris reconheceu. Ela falou assim, o Joe foi muito corajoso de me indicar. Joe Biden had the audacity to choose a black woman to be his running mate. How incredible is that? And what a statement that is about Joe Biden, that he decided that he was going to do that thing that was about breaking one of the most substantial barriers that has existed in our country, and that he made that decision with whatever risk that brings. Considerando o sexismo, né, que ficou claro que prejudicou a Hillary Clinton há 4 anos, sendo que a Hillary era branca e era do establishment, né, tinha sido secretária de Estado, que é um cargo muito valorizado nos Estados Unidos, né, tinha sido primeira-dama, né, e era senadora como a Kamala Harris. Isso pode ainda prejudicar em 2020, uma parte das mulheres, uma parte dos homens não estão prontos ainda para encarar uma mulher, e nesse caso uma mulher negra, para ser presidente, como diz o Alberto Pfeiffer? Bom, como mulher, espero que não, mas foi óbvio que Hillary sofreu assim, com sexismo durante a campanha dela. Mas mais do que isso, eu acho que realmente o eleitor, quando ele busca mudança, câmbio, então eu acho que isso é muito, muito poderoso. E para mim, Trump ganhou mais por causa assim, desse desejo de ver mudanças grandes no país do que por causa assim, de Hillary ser feminino. Eu diria que agora a vantagem maior que ela traz ao ticket realmente é este desejo que eu vejo de novo, não em todos, mas em vários eleitores americanos que de novo querem assim mudar a situação atual. Então, para mim, eu acho, e lógico, vai ser, como sempre é para candidata mulher, pessoas vão dizer, ela é agressiva, ela é ambiciosa. Sim, é agressiva e ambiciosa como qualquer outro político exitoso no mundo, de qualquer país, né? Então, eu acho que realmente ela tem grande chance, em vez de assim, trazer desvantagens para a campanha de Biden, assim, trazer essa energia do que eu falei antes e muito entusiasmo. Mas, Kelly, posso fazer? Pode, mas e aí eu quero até acrescentar uma pergunta para você, Alberto. Quem você teria escolhido e por quê para ser vice do Biden no cardápio que havia? Meio nessa linha, né? Se os democratas quisessem realmente a mudança, eles não teriam se inclinado para Biden, teriam se inclinado para Sanders. E esse sim era uma mudança. Então, uma chapa Sanders-Harris poderia sim ser uma chapa de profunda mudança. E de profunda derrota. Exatamente, Lorival. Lorival tirou as palavras da minha boca. Sim, era derrota, mas não é. Biden não é mudança. Então, a cabeça da chapa não é mudança, é establishment. Tudo bem, estamos de acordo. É o mais viável, né? Agora, a Harris ajuda a trazer viabilidade adicional ou ela afasta esse eleitor de centro, que é o que se tenta conseguir quando se escolhe Biden? Essa acho que é a questão de fato aqui, né? Agora, Lorival, sua pergunta era quem era o melhor? Quem você escolheria? Uma Elizabeth Warren, né? A Klobuchar não quis, né? Quando ela viu os problemas. E, aliás, um problema parecido, né? Porque, veja, quem passou pelo Ministério Público tem que ter uma colaboração com a polícia, senão as coisas não andam, e os inquéritos não andam, essa pessoa não consegue mandar as pessoas
pessoas para cadeia, né? E a Amy Klobuchar aparentemente sentiu isso. Ela que é de Minnesota, o estado onde aconteceu a morte do George Floyd, ela é daquele condado, né? E ela poderia facilmente ser acusada de complacência com a polícia, além de ser branca também, e aí né, a coisa se encaminhou para a escolha de uma mulher negra e tal, né? Mas, enfim, voltando, quem você acha agregaria mais para as chances de vitória do Biden? O perfil que me parecia ideal era a Michelle Obama. Não sei se ela se disporia a isso, mas seria o perfil mais, assim, equilibrado. Atrairia, talvez, o eleitor mais centro e não teria tanta agressividade e não seria um alvo tão grande quanto Kamala Harris. Mas eu não conheço, como a Kelly, os subterrâneos do Partido Democrata, então é só um palpite de alguém, de um brasileiro observador, mais nada. Uma que detalhe que ela não quer. Então, ela não quer? mas ela também traz muito entusiasmo para o partido, tanto que ela vai ser o palestrante na primeira noite da convenção. Então, realmente, ela vai jogar um rol importante. Vamos aproveitar que estamos aqui com uma especialista em comércio exterior e um especialista em relações internacionais e vamos trazer a última pergunta para o Brasil. Quer dizer, o quão preocupado o Brasil deve ficar com uma eventual vitória do Joe Biden, Kamala Harris, uma possível recuperação da maioria no Senado democrata e manutenção da maioria democrata na Câmara dos Deputados, levando em conta as críticas que os democratas têm feito ao desempenho do presidente Jair Bolsonaro na questão ambiental, trabalhista, enfim, na questão dos direitos humanos, questões que tangenciam fortemente um acordo de livre comércio. Kelly. Olha, para mim, eu acho que este assunto de meio ambiente é o mais importante, o mais impactante, vamos dizer, de uma eleição de Joe Biden, porque nessa área vai ser uma prioridade muito grande para o Biden se ganhar, vai ser realmente tentar de recuperar a liderança dos Estados Unidos na área de meio ambiente globalmente. E eu posso, logicamente, ver que isso não vai exatamente bater com as prioridades do governo Bolsonaro. Mas com respeito ao comércio internacional, o Biden tem sido muito claro que agora, dada a nossa situação de saúde e da economia, que a primeira, segunda e terceira prioridade dele tem que ser enfrentar a Covid e recuperar a economia. E como recuperar? Antes de tudo, através de investimentos na infraestrutura e do nosso, assim, estrutura, vamos dizer, economicamente, domesticamente, né? Então, eu acho que a prioridade vai ser isso antes de fazer mais CLCs, antes de reformar o MSA, mas devo dizer que outro prioridade para ele internacionalmente vai ser recosturar nossos alianças internacionais com a Europa, com vários países globalmente. Então, isso de instituições multinacionais e tudo isso também vai ser prioridade, mas falando do Brasil, como eu digo, eu acho que a divergência maior que poderia ser, vai ser no sistema de meio ambiente. Essa é uma grande ênfase da campanha do Joe Biden e da Kamala Harris. Alberto, e você? Bom, até considerando a possível vitória ou reeleição do Trump, né, ou a possível vitória do Biden, qual o cenário para os próximos 4 anos das relações Brasil-Estados Unidos? Bom, se entra Joe Biden, em ambos os casos, há já uma rede muito densa de relacionamento empresarial, né? Corporações americanas aqui no Brasil, investimentos brasileiros nos Estados Unidos, o nosso comércio é um comércio mais industrializado, intrafirma. Isso não deve ter muita alteração, seja qual for o presidente eleito. O Brasil não é um país prioritário para os Estados Unidos, logo deve continuar como está a relação real, né? A relação econômica. Existe essa afinidade propalada entre Trump e Bolsonaro. É claro que uma linha direta na Casa Branca sempre pode ser uma vantagem,
não quer dizer que ela vai funcionar ou não, mas no fim do dia os países se movem por interesses. O interesse ambiental é um interesse da plataforma de Biden, de boa parte do seu eleitorado, de várias corporações americanas, hoje cada vez mais entrando a pauta verde, mas ao mesmo tempo, depois de um começo um pouco negacionista, o governo brasileiro tem procurado tomar pé da situação. E eu acho que aqui o papel do vice-presidente Mourão vai ser fundamental. Ele morou nos Estados Unidos, ele fala inglês fluente, ele entende a visão dos Estados Unidos, ele está a cargo do Conselho da Amazônia, e eu creio que há um espaço para uma colaboração pragmática nesse campo. Não creio que seja o caso de se admitir qualquer tipo de intervencionismo num assunto brasileiro, mas eu creio que por trás de uma retórica inflamada existe espaço para uma colaboração pragmática, inclusive com investimentos em tecnologias ambientais, nas quais o Brasil detém alguns bons indicadores em biocombustíveis, em hidrelétrica, enfim, eu acho que há espaço para uma agenda positiva no Green New Deal. Por inúmeras razões, é uma corrida presidencial que vamos acompanhar muito de perto. Alberto Pfeiffer, muito obrigado pela sua participação aqui no América Decide. Muito obrigado. Kelly Maiman-Hock, também muito obrigado por participar do nosso programa. Obrigado a você, Lourval. E obrigado a você que nos acompanhou em mais este podcast da CNN Brasil. Lembrando que daqui a uma semana o América Decide está de volta. Até lá.